Muito bom dia, meus amigos, meus queridos. Gratidão por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, né? Tendo conhecimento aí dos trabalhos que são realizados. Muita gratidão. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024. Eu fiz esses trabalhos ontem bem cedo, não é? Porque a gente tem uma agenda que é importante nós nos planejarmos, né? Eu estou com mais uma atividade social ela vem para complementar essa atividade aqui que eu já tenho feito, né? As duas formam uma união muito importante dessa parte humanitária, dessa parte de apoio espiritual e apoio terreno também. Então, eu estou numa agenda bastante apertada, no sentido de acordar sempre muito cedinho para fazer essa minha parte espiritual. Com isso, eu já faço as minhas orações diárias, que é importante, e depois o dia vai começar, pessoal. É muito melhor a gente começar nosso dia já com essa entrega ao trabalho divino, às nossas divinas vibrações, e o dia ele tende não a ser mais fácil, mas que a gente passe mais fácil por esse grandioso dia, essa grandiosa oportunidade que nos é dada cada dia que a gente acorda e vê que tem um dia inteiro pela frente para poder produzir, para poder fazer com que esse dia seja realmente especial para nós e para os outros, tá bom? Vamos saudar então, iniciando essa saudação sempre por Deus, nosso sagrado princípio, nosso Pai divino, nosso Pai eterno, quem nos emanou e quem nos aguarda a sermos uno total com Ele. Vamos saudar a Jesus, nosso divino irmão, modelo de comportamento aqui para o planeta, que só por isso nós já poderíamos estar aí muito mais evoluídos, né, pessoal? As ferramentas divinas estão todas à nossa disposição. Vamos saudar nosso diretor planetário, senhor João Evangelista, e todos os demais comandantes desse planeta. Vamos saudar aí a mensageria divina, essa legião formosa, maravilhosa, que leva a palavra da verdade de Deus a todos os cantos desse planeta, nos dois mundos, pessoal. Levar a palavra de Deus não é simplesmente falar sobre a verdade. Quem verdadeiramente leva a palavra de Deus é quem a exemplifica no dia a dia. Então, não entendam levar a palavra de Deus como apenas falar de Deus, falar de Jesus. Mas, se sua conduta não for diretamente igual, né? Se não for assim profunda, verdadeira, isso não é levar a palavra de Deus. Não se iludam, pessoal. Dá trabalho. O que não dá trabalho, difícil a gente ganhar por aquilo que não dá trabalho, por aquilo que não nos movimenta, nos faça pensar, nos faça mudar a consciência. A gente não evolui de forma fácil, nas facilidades, nos engodos, nas distrações. Então, foco aí, pessoal, tá bom? Vamos pensar no comando da Mãe Maria, desse espírito que foi escolhido para ser mãe do nosso divino irmão Jesus. Vamos saudar Maria Madalena, todas as mulheres bíblicas, essas legiões que tanto cuidam das crianças nuas, famintas e doentes do mundo, dos dois planos da vida, e também daqueles nossos irmãos que estão em locais, neste presente eterno deles, em locais mais infelizes, mas não ficarão lá pela eternidade, voltarão à sua trilha divina, com a graça de Deus, o quanto antes, né? Vamos aí saudar o comandante Dr. Bezerra de Menezes, comandante da Legião Médica Espiritual, assim como seus amigos e companheiros, Dr. Oswaldo Cruz, Alberto Seabra, Almeida Lima, todos os médicos, enfermeiros, ajudantes, auxiliares dos dois planos da vida, dessa grandiosa e maravilhosa corrente médica. Vamos saudar o comando do Nero,
né? O potente comando do Nero que nos ajuda nos serviços de terra a terra, trabalho, estudo, negócios, harmonização, desmanchação de trabalhos espirituais, né? Todos esses espíritos que estão no comando dele, que são os pretinhos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, ciganos, legião de Maria Conga, boiadeiros, marinheiros, os Exus da justiça, os guardiães das nossas casas, das ruas e todo este movimento perfeito, né? E autorizado pela justiça divina para esses trabalhos, né? Onde houver merecimento, pessoal, sempre havendo merecimento, porque essas legiões, esses exércitos todos de mais de milhões de espíritos entre os dois planos da vida, estão aí apostos, sempre à disposição da justiça divina para que possam trabalhar, se colocam à disposição, né? Então, após essa saudação, eu gosto de já iniciar os casos que me foram pedidos, né? E expliquei aí antes para vocês, mas só para deixar claro um porquê que está tendo um pequeno hiato aí de um vídeo ao outro, né? É simplesmente porque estou agregando atividades para que eu possa me empoderar cada vez mais nesse caminho que eu estou trilhando, né? Graças a Deus, esse caminho que Deus me oportunizou, né? Por isso que existe aquela frase, para que a gente dê graças a Deus por tudo, porque a dor que eu precisei sentir, a minha dor, né? Deus não me deu dor alguma, foi a minha dor que eu me coloquei, né? Mas foi essa dor que fez com que eu ativasse o meu maior potencial de consciência, porque se não acontece por meio da consciência, não haverá ou por meio do comportamento, né? Então essa ativação tão poderosa na minha consciência, ela teve uma trilha de muitas e muitas dores, porque eu demorei para entender, né? Então não vamos nos demorar, pessoal, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então eu estou muito grata a Deus por cada dor que eu senti nessa trilha que me trouxe até aqui, tá? A tudo dai graças, pessoal. É exatamente assim. Não existe desgraça. Já falei isso para vocês em outros vídeos, né? Só tô reforçando. A tudo dai graças, porque tudo é chamamento e tudo se a gente tiver merecimento. Se a gente tiver merecimento. Porque senão nem a dor vem. E aí a gente passa pela nossa vida com um completo descompromisso, né? A gente perde a encarnação. Chega do outro lado com aquela mala vazia. E sem mala, na verdade, você nem preocupou em ter uma mala, né? Figurativamente falando, pessoal. Então vamos lá aos casos que eu recebi, né? Para o trabalho que foi realizado ontem bem cedinho. E hoje eu tô aqui também bem cedinho para gravar esse vídeo, porque tem bastante coisa para fazer nesse dia, graças a Deus, dia produtivo, dia focado, dia que Deus me popula com as coisas mais importantes, com a prioridade, né, com o amor, com a virtude, com uma série de comportamentos aí que eu estou bastante honrada, bastante orgulhosa de poder estar sendo ajudada para trilhar esse caminho, tá bom? Então vamos lá. O primeiro caso foi pedido assim por um ente da família do senhor Santo Pérez. Esse nosso irmão, ele desencarnou no ano passado, no finalzinho do ano passado, em 30 de novembro de 2023, né? E que foi alguma coisa que da parte médica material não foi explicado. De repente ele começou a ter alguns sintomas, foi internado e nisso não voltou, né? E em momento nenhum a família obteve alguma resposta sobre o que causou esse desencarne, né? Então, fazendo esse trabalho, pensando muito nesse espírito, porque do outro lado, né, como eu já comentei a vocês, nós temos um plano espiritual que está se expandindo cada vez mais.
É um plano onde cada vez que eu estou realizando trabalhos, ou estou falando aqui sobre as verdades divinas, ou compartilhando com vocês vidências, sentimentos, escutas, psicografia, o que quer que seja, existem muitos espíritos que são trazidos por ordem e graça de Deus, por merecimento, para que possam ser também ajudados. Então, isso vai se tornando cada vez mais algo grandioso. Grandioso no sentido de onde a gente consegue chegar, o que a gente consegue operar, né? Os trabalhadores espirituais. Eu não estou sozinha, vocês sabem disso, né? Eu sou esse fio de comunicação, me alegra muito esse trabalho, porque eu tenho recebido aí os feedbacks, né? E aquela divina confiança em Deus, ela só se reforça, né? Ela mais me encanta, não sei nem o termo que eu poderia usar aqui na carne, sobre qual é o sentimento sobre isso. Mas eu posso dizer a vocês que ontem, depois desse primeiro trabalho aqui, eu fiquei uns 10 minutos emocionada, chorando, sem parar assim, só agradecendo, né? Por todos os sinais que Deus me dá e o mundo espiritual me dá a cada dia sobre tudo isso que está acontecendo, né? Essa certeza que só aumenta, essa certeza que eu não poderia estar fazendo outra coisa senão isso que eu estou fazendo hoje, para me sentir com essa plenitude que eu tenho me sentido, com essa leveza, para me sentir um ser humano diferente. Eu não tenho outro caminho, pessoal. É esse caminho, né? Da gente pôr a mão na massa, da gente produzir, da gente trabalhar, da gente se colocar à disposição do mundo espiritual, do trabalho espiritual e do seu irmão, ajudar a todos, independente de quem te pedir ajuda. Eu tenho feito alguns trabalhos até para pessoas que estão em detenções, pessoal. São meus irmãos, sou irmão de vocês, né? Se houve o erro, em algum momento sempre vai ter que haver o arrependimento, e cada irmão nosso vai encontrar o seu caminho, dure mais ou dure menos, porque essa é a nossa sagrada finalidade. A sagrada finalidade do Espírito é voltar a Deus em espírito e verdade. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é procurar julgar cada vez menos e trabalhar cada vez mais, né? Porque quem julga muito trabalha pouco. Quem trabalha muito não tem tempo de julgar, né? Faz para quem vier, para quem Deus trouxer para nós, para o nosso trabalho, por ordem e graça da justiça divina. Então, essa é a equação, pessoal. Essa é a equação, tá bom? Então, quando eu entrei nesse trabalho, como eu disse, nós temos do outro lado esse local tão divino que está à nossa disposição. Ou o espírito é trazido, né, a esse local, ou nós vamos aonde esse espírito está, ou ainda somos levados a encontrar alguns espíritos. Nesse caso, nós fomos aí à procura desse espírito que na última encarnação se chamou Santo Pérez, né? E quando eu falo fomos à procura, nesse primeiro instante, porque essa carta que ele pediu para eu escrever para os familiares, né? Ela foi redigida em tempo real daquilo que foi acontecendo, né? Nesse trabalho estávamos eu ali em duplo fazendo essa conexão, né? Para pegar todas essas informações, para poder ver tudo que eu vi, estar ali como alguém para poder realmente relatar tudo isso, né? E nesse trabalho específico estava Jesus e esse meu irmão, né? No primeiro momento, e eu ali acompanhando a essa divina oportunidade, a esse divino merecimento que esse nosso irmão teve, né? Então essa carta ela é redigida naquele momento que tudo estava acontecendo, estava acontecendo ali, naquele presente eterno, né? Que foi ontem, bem cedinho, né? O Jesus se manifestando com um de seus infinitos duplos praticamente, né? Para esse trabalho. Mas Jesus é Jesus. Quando eu falo assim duplo,
Não é porque ele foi uma partezinha dele, não. Né? Essa partezinha dele que foi é ele todo. Entendem? Pode parecer complexo, mas não é. Essa partezinha de Jesus ali que foi deslocada para estar ali era ele todo. Como ele está em todo o planeta, em vários planos, com toda essa movimentação de um espírito quase deificado que é. Então, imagina a emoção para nós, encarnados, e principalmente para desencarnados estarem na presença desse espírito divino e maravilhoso, não é? Então vamos lá, eu vou ler essa carta e depois eu vou contar um pouco da minha sensação, tá bom? Então essa mensagem é do Espírito Santos Pérez, que aconteceu bem cedinho aí ontem. Ele fala assim: família, encontrei um local, um canto, e lá estava parado com um imenso sentimento de saudade de todos, pois ainda não me foi permitido vê-los. Por meio desse trabalho do agora, Jesus, quem veio ter comigo, estou emocionado mais do que todas as vezes juntas que me emocionei em toda a minha vida na carne. Deveria tê-lo feito mais. Jesus está me mostrando um abismo profundo, infinito, abaixo dessa gigantesca montanha onde estamos agora. Ele me fala sobre confiarmos perfeitamente no divino, independente da nossa compreensão sobre as divinas ações da justiça divina. A compreensão completa do infinito e da eternidade virá por meio de nossa evolução, pois não é porque não entendemos que Deus não esteja agindo perfeitamente. Ele, Jesus, convida-me a lançar-me nesse abismo desconhecido, sem medos, mas estou com medo. Quando Jesus me diz que ninguém chegará ao Pai senão por Ele, abraçando a sua mão na minha, desse instante para frente, eu entendi que o desencarne é apenas uma pequena movimentação acerca de nossa divina evolução. Entendi que Jesus estará comigo em toda a minha caminhada. Então, não temo mais os abismos e obstáculos que eu precisarei passar para chegar ao meu Pai. Eu decidi me lançar para essa divina oportunidade e o que sinto, vejo, escuto e penso é somente sobre Deus. Descobri que não existem quedas, mas divinos caminhos para o nosso aprendizado, pois, contrariando a força da gravidade terrena e a condição intelectual que eu possuía na encarnação, eu estou caindo para cima e para Deus. E acabo de encontrar um portal de luz maravilhoso, onde estou sendo convidado a transpô-lo. E são vocês, minha família, apostos me fortalecendo a continuar caminhando para essa luz divina. Amo vocês de uma forma que nunca soube me expressar em vida. Tudo está perfeito. Que divina oportunidade a todos nós, né? Não existe lição, pessoal, que seja apenas para um filho de Deus, né? Olha como a mediunidade é divina. A mediunidade, quem fala pela mediunidade é Deus. Olha como a mediunidade é divina, como ela precisa que a gente a pratique, o quanto mais que evolua, o quanto mais, porque ela serve para divertir, ilustrar e consolar uns aos outros, pessoal. Sem produzir a mediunidade, sem trabalhar, né, as divinas mediunidades, a gente não preenche nossas lacunas, pessoal. E aí, por mais que você vá a algum trabalho espiritual, você não vai se sentir com essa plenitude que você pode sentir, que Deus nos oportuniza a sentir, né? Então, nós precisamos preencher nossas lacunas de trabalhos espirituais onde possamos trabalhar a mediunidade,
onde possamos disponibilizar a mediunidade aos nossos irmãos. Veja, essa família pediu uma resposta. A resposta foi dada. Que mesmo sem algumas respostas relativas, o perfeito está em tudo. Tudo está perfeito. Tudo está perfeito como tem que ser. Que mais do que entendermos o que significa Deus, né, essa mensagem está clara, nós temos que ser Deus, em menos tempo, né, e de forma mais alegre, mais produtiva, mais bondosa, mais espiritual, né? Porque Deus sempre vai estar nos mostrando a vida, principalmente para nós que estamos encarnados, por um olhar espiritual. Já passou desse tempo, né, pessoal? Já passou desse tempo. Então, aí está a resposta. Esse trabalho foi divino, foi emocionante acompanhar cada instante daquele agora eterno, né? Porque nós estamos no nosso agora eterno. E foi extremamente mágico, foi divino para mim poder participar desse trabalho e fazer esse relato, né? Obviamente com o apoio completo das legiões mensageiras, das legiões que cuidam da parte dos dons do Espírito Santo, né? Maria Madalena, peçam a ela, a Deus em primeiro lugar, Maria Madalena também, para que nos ajude a evoluirmos com os nossos dons do Espírito Santo, né? As mediunidades, os dotes que temos e que recebemos de forma gratuita, pessoal. Recebemos de forma gratuita. Fomos abençoados por esse derrame de dons e por toda a carne, 2 vezes, por João Batista e depois por Jesus, tá? E teremos uma nova rodada de mais derrames de dons para toda a carne, principalmente aos que merecerem ficar nesse planeta após a última eclosão mediúnica, a última eclosão aí apocalíptica que teremos, né? Que já estamos vindo de períodos apocalípticos, não é de agora, mas agora tudo vai se intensificar. Então vamos procurar merecer continuar nesse planeta, embora ele vai precisar depois, né, dessa fase final do apocalipse, de mais 500 anos para se levantar, né? Nós vamos passar por um caos profundo, mesmo quem merecer ficar, vamos passar aí, e vamos, não sei se eu vou merecer ficar, peço que Deus me ajude a ter este merecimento, a trabalhar para esse merecimento de poder ficar e passar por esses 500 próximos anos depois de um profundo caos, para que nunca mais essa humanidade sequer pense ou fale em Deus com tanta relatividade, com tanto desrespeito, né? E também na nossa produção cotidiana como filhos de Deus, que nós vamos nos comportar muito diferentemente do que viemos nos comportando até esses tempos, pessoal. Tenho certeza que o abalo que esse planeta terá não será só na carne, será fora da carne também, e será profundo e perfeito como tem que ser, para que nós possamos galgar um passo maior em nossa evolução divina, né? De espírito e verdade, que é isso que nós temos que ser. É essa trilha, essa sagrada finalidade que nós temos que ter, tá bom? Nossa, chorei muito ontem, falei será que eu vou chorar de novo na hora de contar essa história? Mas é realmente muito emocionante, tá? E aí também, uma pessoa dessa mesma família me pediu para o seu filho, nome Vitor, porque ele estaria numa certa estagnação, um certo desânimo, não conseguindo evoluir e tudo, né? E fui pensar nesse meu querido irmão aqui, Vitor, né? Ontem foi um trabalho, todos têm sido muito significativos, não há trabalho que não seja, mas esses 2 últimos aí que eu pude realizar com o plano espiritual, por permissão divina, ele me marcou demais. Primeiro porque eu tô sentindo que a minha mediunidade, e eu peço todos os dias, pessoal,
para melhoria da minha mediunidade, para melhoria daquilo, para a qualidade do meu trabalho espiritual mediúnico, para que isso se aumente, que eu não fale para mais, não fale para menos, que eu tenha toda, né, essa inspiração, né, dos irmãos que cuidam disso para mim, que me ajudam com essa parte mediúnica, para que eu possa cada dia estar melhor, mais afinada, né, mais certinha naquilo que eu estou fazendo de trabalho, porque é muita responsabilidade você passar a mensagem, pessoal. Não pense que isso é brincadeira, não. Você pode influenciar alguém de uma forma positiva ou negativa, dependendo de como você passa a mensagem, de como você concatena tudo isso que acontece na mediunidade, que é a visão, que é a escuta, que é a sensação. Então você tem que concatenar isso, passar uma comunicação ao teu irmão. Então não pode ser de forma superficial, a gente tem que se preparar antes, agradecer, pedir ajuda, fazer todo este divino ritual, divino comprometimento para que a gente possa produzir da melhor forma, pessoal. É assim que funciona, né? A gente tem que se aperfeiçoar. Na carne a gente não faz isso? A gente não tem que se aperfeiçoar naquilo que a gente faz, no sentido profissional da vida? Não é diferente na parte espiritual, só que as responsabilidades são muito maiores, tá? São muito maiores do que você ir bem numa reunião ou mandar bem num projeto, pode ter certeza, tá bom? Então, vamos lá para o caso do Vitor. Como eu disse, eu me emocionei também muito com esse caso, né? E o que eu vi? Esse meu irmão estava no chão, ali, vamos dizer, desanimado, efetivamente, sentindo que não faz parte desse mundo, que as ideias dele, que os sentimentos dele são muito contrários ao mundo que ele vive. E isso, ao invés de fazê-lo produzir, está fazendo com que ele tenha medos, gatilhos, que ele não se sinta competente, né? E aí a preocupação da mãe, que tivesse alguma questão espiritual envolvida, que estivesse travando, né, esse nosso irmão, mas não, viu? Graças a Deus, não foi ali visualizado, não foi ali visto nenhum espírito negativo tentando prejudicar, o que já é um imenso privilégio de, quando estamos encarnados, não temos aí espíritos do passado que sejam ofensores, né, por nossa própria relação construída no passado. Pessoal, não existe só um lado que está correto, tá bom? Quando há uma vamos dizer, divergência, ela nunca vem 100% só de um lado, né? Todos somos responsáveis, inclusive como lidamos com ela, né? Eu sei muito bem sobre isso. Então, não há nesse irmão nenhum peso do passado espiritual dele que esteja prejudicando ele agora, muito pelo contrário. O que foi visto? Que esse meu irmão Vitor, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Não foram só 12 os apóstolos, pessoal. Isso é muito mais para destacar, né, daquela fidelidade a Jesus, dos trabalhos estão sempre próximos, mas não eram apenas 12 apóstolos. Para começar, tem a 13ª, que dificilmente é mencionada como apóstolo, mas Maria Madalena foi braço direito de Jesus, tão ou mais importante que os demais 12. E não foram só 13, tá? Então esse meu irmão esteve, né, frequentemente com Jesus, porque a Jesus ele ia para capturar as informações divinas, os ensinamentos, os exemplos e passar na sua aldeia lá, no seu recanto, porque tinha um trabalho espiritual muito forte, um trabalho de passar as mensagens divinas. E passar mensagens divinas, no caso do Vitor, ele exemplificava. Que isso que é colocar a palavra de Deus, né? As verdades divinas em movimento. Não é só falar, né? Vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. Esse planeta tem muita gente que só fala de Jesus e Deus, mas que a gente sabe que não necessariamente produz Jesus ou Deus, certo? Que não é a mesma coisa, que já começa pela confusão. Deus é Deus.
Só existe uma sagrada origem. É Deus, sagrado princípio. Todo o restante do universo que ainda não seja Deus, somos nós, filhos de Deus, que saímos dele e retornaremos a ele um dia em espírito e verdade. Conforme as encarnações, conforme nossa evolução, conforme nossa trilha, sempre, pessoal, sabe qual é o caminho que está sempre nos esperando? De luz e glória, não é outro. A sagrada finalidade divina não é a escuridão, é a perfeita luz, é a luz eterna, é sermos deuses em deuses, para que possamos sentir isso que é impossível da gente narrar numa condição relativa que temos, mas já conseguimos ter uma milésima noção pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, de maravilhosas, né? Principalmente essas ligadas à mediunidade, o que é visto, sentido, nos momentos que vocês estão em oração, com aquela conversa franca, aquela conversa aberta, transparente com seus íntimos. Cada um de nós temos o nosso íntimo, que é Deus. Nessa conversa sincera, né? Nessa conversa tão divina que podemos ter todos os dias com o nosso Pai Divino. Então, pessoal, tudo é sobre isso. Então, esse nosso irmão já é um espírito muito velho, muito bem marcado, mas precisa transformar a sua indignação em trabalho espiritual, porque tem um programa de vida, tem uma responsabilidade. Ninguém nasce, né, para passar pelo mundo flutuando, né, como se nada houvesse. Muito pelo contrário. Aqui eu brinco, né, isso aí eu não escutei em lugar nenhum não, é coisa da minha cabeça, tá? Eu brinco que nós estamos numa Matrix, que aqui, né, a carne é a Matrix, porque o nosso verdadeiro eu está no infinito e na eternidade, e hoje nós estamos aqui reduzidos e materializados para que a gente possa sentir a evolução. Porque a gente nunca vai ser espírito e verdade se a gente não conseguir, em primeiro lugar, perdoar e pedir perdão. Sem isso, a gente nunca vai conseguir ser espírito e verdade se a gente não parar nesse divino autoconhecimento e mudar as nossas consciências. Porque não haverá comportamento mudado se a consciência não estiver mudada. E como é que se ativa a consciência? Tem dois caminhos, pelo amor e pela dor. Porque nós temos o merecimento da nossa consciência ser ativada. Então, prestem atenção, são caminhos, pessoal. Não conheço um terceiro, tá? É pela consciência. E pela consciência, ela nos forja a sermos diferentes, ela nos transforma. A consciência nos transforma, né? Quando você entende, opa, nossa, não há para onde correr. É isso ou é isso, né? Isso que transforma, não há mudança sem mudanças, tá certo? Então vamos lá. O que eu vi? Jesus chegou na frente dele e ele ficou assim, como qualquer espírito, né? Imagina ter essa quase divindade à nossa disposição ali. Vejam, pessoal, o trabalho. Jesus trabalha. Olha, que coisa impressionante. Jesus trabalha. Claro, nunca parou. É perene, é infinito. E a gente não pode trabalhar por um irmão nosso, que é do nosso tamanho? Que o trabalho não é pejorativo, pessoal. Servir não é pejorativo. Servir é glorificante, é divino. A gente tem que entender isso cada vez mais rápido. Nunca a gente vai parar de trabalhar. Nem nessa trilha até chegar a Deus, e quando chegarmos a Deus, nunca para o movimento divino. Nunca. Nunca, pessoal. Porque o trabalho, ele nos torna perfeitos.
É Ele o responsável pelas nossas curas. E a primeira cura é a da consciência. Tá bom? Jesus o levantou e ele, aquela imagem, aquela luz cegante, que ele não conseguia, nem ele sentia que quem estava ali era Jesus, mas aquela luz o cegava. E Jesus colocou as duas mãos, sim, nos olhos dele e fez com que ele parasse de enxergar com os olhos da matéria e visse esse divino mundo à nossa volta pelos olhos do Espírito. E isso ativou a consciência dele espiritual e que com certeza vai refletir na postura dele na carne, porque há um programa, há uma responsabilidade e há as ferramentas para que ele possa cumprir o programa dele de vida, porque ele é só um pouquinho, pessoal. Voltando, pessoal, porque tocou o telefone aqui, caiu a filmagem aqui, mas tá bom. Porque ele é um trabalhador de muito tempo, um trabalhador muito qualificado, que conhece Jesus já de outras vidas, tá? Então tem que estar usando isso. Mas será pedido daquele que mais tiver. Mais responsabilidade terá aquele que mais tiver. Então esse meu irmão Vitor é um profundo conhecedor de verdades divinas lá de trás. E que agora tem que se reconectar com essas verdades divinas e fazer o papel dele, que é transmitir essas verdades divinas para o mundo. Não na palavra apenas. É a palavra e o comportamento é que fazem com que tudo faça sentido divinamente. Certo? Aí a gente sabe que está no caminho correto. Aí eu já falei disso. Nada tinha de espiritual, exceto pelas próprias vibrações tristes dele. Certo? Tudo acontece no tempo de Deus. Tá dizendo aqui que foi uma fase preparatória para tudo que esse espírito terá que fazer pelo mundo, conforme sua missão de vida. Então ontem, foi dia 18, o Vitor tem que entender que ele renasceu. Entender que ele renasceu, que ele tem que sair. Ele tem que sair não, já deve ter saído, porque foi muito forte. Desse casulo, que ele coloque a melhor roupa dele, que ele vá dar uma volta, principalmente onde tenha muita natureza, para que ele possa ir concluindo esse processo de conexão divina, no lugar que ele tiver, para poder fazer essa meditação profunda, se colocar à disposição do trabalho, agradecer pelo trabalho que foi realizado ontem, pela oportunidade que teve, certo? E um outro recado: não separe seu espírito da sua matéria, pois essa fusão fará tudo caminhar bem melhor para você. E aí uma outra frase, né? Aproxime-se da natureza, interior e exterior, divina. Levante-se e produza. Levante-se e produza. E essa família é uma família muito bem marcada, né? Dois dos integrantes dessa família eu já conheço de longa data, que eu me lembro deles muito jovens, e jovens muito diferentes, jovens muito destacados na maioria, né? Com comportamentos já de boa evolução, já se mostravam diferente da maioria, especiais, né? Isso só confirma. Então eu gostaria de convidá-los, né? Principalmente vocês que estão em São Paulo, e isso com certeza é um merecimento, porque essa parte geográfica, né, de aproximação, ela ajuda quando você está mais próximo geograficamente, né, da união divinista. Embora Deus esteja em todos os lugares, dentro de nós, fora, em tudo, no infinito da eternidade, mas nós temos a sede mundial da União Divinista, que fica na zona norte de São Paulo, na rua Pedro Doll, 549, em Santana.
E lá tem orações divinas todos os dias em diversos horários. Para que vocês possam entender quais são esses dias e horários, consultem na internet, no site uniãodivinista.org, quais são os dias, todos os dias tem oração, mas vejam exatamente quais são os horários, tá bom? E eu os convido, a família toda, a conhecer o divinismo, na verdade a reconhecer, porque vocês já têm uma trilha com relação a conhecimento divino que não vai ser dessa vez só, né? Que só vai fazer com que vocês se encontrem perfeitamente. Então eu convido vocês a irem orar para os outros, no meio dos outros, para merecer sempre as graças divinas, porque tudo é por merecimento, pessoal. Eu costumo ir, graças a Deus, né? Porque esse movimento é importante, você se dedicar, você se movimentar, sair da sua casa, né? Para se dispor a estar orando para os outros no meio dos outros, isso é divino. E além de ter todo o conhecimento, chegar lá e esse conhecimento divino ser ativado por potencial aí muito maior, porque o divinismo é a conclusão de todos esses ensinos remotos espirituais que foram oferecidos a essa humanidade, né, em eras muito antigas, né? A espiritualidade já tem sido relatada, praticada, né, com os vultos bíblicos, com os espíritos que Deus escolheu para encarnarem nesse planeta e nos ensinarem, né, a trilhar esse divino caminho, tá certo? Então fica esse recado aqui para todos, não existe recado que seja só para um espírito, né? Os recados são para todos, para mim, para vocês, para o mundo espiritual que está também ouvindo e participando, né? Para cada um de vocês que tem assistido a esses vídeos. Então, pessoal, o exemplo do outro serve para todos nós, né? Vamos aprender com os exemplos alheios, né? Para que não tenhamos que passar também pelas tristezas que vemos nossos irmãos ou nós mesmos passar. Vamos ser inteligentes, porque nesse triângulo divino, a inteligência ela está acima do amor e da justiça, mas essas três conexões mostram para nós o que nós vamos precisar para voltarmos a ser Deus em Deus, que é a divina inteligência, a divina justiça e o divino amor, né? Deus abençoe a todos, gratidão a todos e até a próxima, pessoal.